Olá pessoal, meu nome é Luana e sejam bem-vindos ao canal Luana Santos Crochê. Hoje eu trouxe para vocês a videoaula de como fazer uma alça de bolsa em crochê. Essa daqui é o meu modelo inicial que eu fiz. O tamanho dela, ela ficou... De novo. Essa peça aqui, ela ficou com o tamanho total de 70 centímetros com os ganchos, tá bom? E sem o gancho, somente a parte de crochê, ela ficou com 63 centímetros. Este é um modelo de alça que nós chamamos de alça reforçada, porque ela é toda feita em pontos baixos, o que traz uma firmeza um pouco maior para a peça e diminui o laceamento do crochê. Tá bom, gente? E agora eu vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos utilizar. Lembrando, reforçando que vocês não vão precisar de ganchos para fazer essa peça. Vocês podem fazer diretamente na bolsa que vocês tiverem feito, tá bom? Mas fica de indicação vocês usarem o gancho, porque também fica com um acabamento bem legal, como vocês podem ver. Esse gancho aqui, ele é muito bom, porque ele gira aqui, ó, tá vendo? Ele tem ele tem esse sistema que ele gira, então fica muito melhor pra gente acoplar nas nossas bolsas. Esses daqui foram os que eu usei, na cor dourado, tá bom? Eu comprei esses daqui na internet e eles têm essa base quadradinha um pouquinho maior. Essa daqui, gente, é uma coisa para vocês tomarem cuidado quando forem comprar. Os ganchos que tem essa base maior, eles vão utilizar alças mais grossas. Nós vamos utilizar alças mais largas, como essa daqui. Ela tem, eu não medi a largura, mas ela ficou com 3 centímetros de largura, tá bom? Por conta dessa peça aqui. Esse daqui, ó, é um outro modelo, um pouco mais reforçado de gancho. Dá pra ver que até a base dele, até aqui, ele é mais resistente, né? Ele é mais grosso do que o outro. Aqui, ó, dá pra ver que esse é um mosquetão, né? Podemos chamar dele também, mas esse daqui é o gancho, tá? Mas também tem a opção do mosquetão, é que eu não tenho aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas esse gancho aqui dá pra ver que ele é um gancho mais grosso, mais firme, com um acabamento melhor, né? E com uma durabilidade maior do que desse daqui, tá bom? Tanto é que esse daqui eu indicaria muito mais para quem for fazer bolsas de fio de malha ou de fio náutico, porque elas tendem a ser mais pesadas. Então esse daqui me dá uma firmeza maior. Então, no caso desse gancho aqui, vocês podem ver que a base dele é bem menor. Aqui nós teremos uma alça de 1,5 centímetro, no máximo 2, tá? 2 seria muita coisa, seria no máximo aqui, ó, 1 centímetro essa alça, tá bom? De largura da alça, de largura, tá, gente? Não de comprimento, somente de largura. Por conta dessa base dele, que ela é mais estreita. Mas hoje eu vou, outro dia, eu trago para vocês a videoaula de uma alça para ser feita com esse daqui, tá bom? Hoje nós vamos fazer a aula com esses dois. Então, de materiais, vocês vão precisar de 2 ganchos, é opcional para quem quiser fazer com gancho. Se você não quiser fazer com gancho, não precisa, vocês podem fazer diretamente na bolsa. É que o gancho, ele dá um acabamento muito melhor para a sua peça de crochê, dá um ar muito mais profissional. Coisas metálicas, coisas em couro sintético, detalhes que vão dar um plus, um que a mais
de sofisticação e profissionalismo na sua peça e que a sua cliente vai ver e vai se apaixonar, tá bom? Vamos precisar de fita métrica, tá? Para medir o tamanho da nossa alça, caso vocês estejam fazendo para cliente ou quiserem fazer um tamanho padrão. Se vocês não quiserem fazer um tamanho padrão, quiserem medir para um tamanho legal de bolsa, que nem essa alça que eu fiz para uma bolsa específica, que eu queria que ela ficasse da altura da minha cintura. Então, que ela começasse a partir da minha cintura. Então, eu fiz essa aqui de 70 centímetros. Mas a que eu vou fazer com vocês hoje, ela já vai ser de 80 centímetros. Mas também temos alças de bolsa que tem 60 centímetros, que são utilizadas mais para as bolsas maiores, que aquelas bolsas grandes, que ficam abaixo das nossas axilas. Nós também temos as alças mais compridas, que são as alças de 1 metro, que são para as bolsas tiracolo, tá bom? Então, fita métrica para vocês fazerem a alça da bolsa. Vamos precisar de tesoura para cortar e arrematar e, no meu caso, eu vou precisar da agulha 3,5. Eu vou estar fazendo a minha peça com a linha Barroco número 6 com a agulha 3,5. Se vocês forem fazer com alguma outra linha, se vocês quiserem, podem me perguntar aqui qual que é a melhor agulha para vocês estarem fazendo, que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Mas, por exemplo, se vocês forem utilizar uma linha Charme com fio duplo para fazer, vocês podem usar a 3,5. Em uma outra videoaula, uma moça perguntou pra mim se daria pra fazer com uma linha número 8. Dá pra fazer também, você só tem que utilizar a agulha correspondente, que seria a número 4. Dá pra vocês fazerem, ela vai ficar uma alça bem mais grossa. Tanto é que um dia eu quero trazer uma alça aqui pra vocês também, feita com a número 8, pra vocês verem a diferença, né? Que ela vai ficar um pouco mais grossa, um pouco mais firme. Mas por eu não tenho a linha número 8, então eu vou trazer pra vocês depois, tá bom? A cor que eu vou estar utilizando pra fazer essa é essa daqui. Eu não vou mostrar o rolo pra vocês porque só tem um restinho dela. Vou pegar aqui um pedacinho que eu tenho solto, ó. É essa daqui. Essa é a número 6 da Círculo, cor caqui. Eu vou colocar o número dela na descrição aqui do vídeo, tá bom? Mas essa é a cor caqui. Uma cor bem legal, que vai dar pra colocar em várias bolsas, porque ela fica parecida com a cor de couro, é um tom neutro, dá pra você colocar com qualquer cor de bolsa, tá bom? Então, bora lá começar a nossa aula. Voltei aqui com vocês, vamos começar a nossa peça. Aqui, gente, não importa o lado que vocês fizerem, tá bom? Porque, como eu disse, se vocês utilizarem um gancho igual a esse, ó, que essa base ela é solta, não tem problema o lado que nós vamos começar. Você vai só prestar atenção na hora de finalizar, que aí eu falo pra vocês, tá bom? Então, aqui eu vou pegar a ponta da nossa linha e vou colocar ela aqui, como se a gente fosse começar uma peça normal, só que aqui agora a gente vai ter que fazer com um ganchinho, tá bom? É um pouquinho mais chato de começar, mas depois não dá trabalho nenhum, tá bom? Deixar um pedacinho dessa corda pra fora pra gente conseguir fazer o arremate depois bonitinho, tá bom? Eu vou fazer assim. Aqui a gente segura a linha junto com a base aqui do gancho, onde nós vamos fazer nosso primeiro ponto. Eu vou introduzir a agulha aqui e vou dar uma volta, tá bom? Feita essa uma volta, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, dentro do gancho e dentro da base do gancho, e com o gancho da agulha eu vou puxar. Tá vendo aqui, ó, como é que ficou? Ficou com duas correntinhas aqui, né? Duas linhas. Então eu vou puxar tudo pra fazer um ponto baixo, tá vendo? Que ele fica exatamente como um ponto baixo. Como a gente não vai fazer outro ponto baixo aqui do lado, então é legal fazer assim pra poder ele ficar mais fechadinho, tá bom? Então aqui eu vou preencher com pontos baixos, tá bom? Aqui eu fiz com 5, aqui eu vou fazer com 5 também. Então esse próximo nós vamos introduzir a agulha aqui, puxar o fio, tá vendo?
e depois fechar. Ele fica um pouquinho larguinho aqui no começo, ele samba assim, ele vai pro lado enquanto você está fazendo, mas é só fazer como eu fiz agora, você fecha ele e então puxa de volta pro canto, tá bom? E novamente, apoiando a mão aqui, vamos introduzir a agulha por baixo, puxar a linha, ela soltou um pouco aqui, e vou fechar o ponto baixo. De novo, ó, ele andou, vou puxar de novo. Tem que ficar puxando porque é metal, esse metal ele anda, ele fica bem liso em contato com a linha, então acontece, mas depois que a gente fizer os nossos cinco pontos baixos aqui, ele não vai ficar mais andando, tá bom? Então, eu fiz aqui o meu terceiro ponto baixo, vou introduzir a agulha de novo, puxar e fechar meu ponto baixo. Nós temos 4, ó, tá vendo que aqui agora ele nem andou direito. Então, agora vamos fazer o nosso último. Nem precisei ficar segurando a linha, essa linha aqui solta agora no final, porque ela já estava bem presa. E fechei. Prontinho, nós temos aqui a nossa primeira carreirinha feita. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, tá bom? Nós queremos que fique bem retinho, não queremos que fique cofo, não queremos que fique aquelas bolas assim pro lado. Então, a gente vai fazer só uma correntinha e vamos virar o trabalho e vamos introduzir a agulha, não aqui, tá bom? Aqui já tem a correntinha do primeiro ponto baixo, é no segundo. Introduzindo aqui, nós vamos puxar e fechar o ponto baixo. De novo no lado, introduzir a agulha, puxar, fechar o ponto baixo. De novo, introduzir, puxar, fechar o ponto baixo. E então aqui por último, esse daqui é o que a gente fez primeiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir aqui, vou puxar um pouquinho a linha, para poder ficar um pouco mais confortável para mim puxar, para vocês verem melhor também. Aqui, como vocês podem ver, dá para ver as duas cordinhas da parte de cima do ponto baixo. Nós temos que introduzir a agulha aqui, junto, tem que passar aqui embaixo, tá bom? Minha câmera desfocou um pouquinho, mas agora ela voltou. Aqui, ó, tá vendo? Tem que passar embaixo desses dois. Então, eu vou introduzir minha agulha. É um pouco mais difícil, tá, gente? É normal, um pouco mais difícil introduzir a agulha aqui. Consegui introduzir. Aí, agora, eu vou passar e vou puxar a cordinha. Gente, é difícil aqui nesse primeiro, porque ele tem essa base de ferro, por isso que ele é um pouquinho mais duro para puxar. Os outros, quando a gente for fechar, ele é só uma correntinha, então é mais simples, tá bom? Então agora vamos lá de novo. Uma correntinha, introduzir a agulha no próximo e vou fechar o ponto baixo. Ponto baixo, é um ponto baixo. Então aqui, ó, aqui não dá pra ver direito, mas ó, tá vendo que tem uma correntinha aqui e uma outra aqui? A gente tem que introduzir a agulha entre elas, tá? Introduzindo a agulha entre elas, nós puxamos e fechamos. E foi feito o último ponto, tá, gente? Tem sempre que se atentar de começar, de terminar a carreira com 5 pontos baixos, tá bom? Tem que ser sempre 5 pontos baixos, ó. Aqui eu tenho 3, 5, 3, 5, tá bom? É meio deformadinho, mas esse aqui é um ponto baixo também, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, ó, uma correntinha, viro o trabalho, nessa aqui não, aqui eu faço um ponto baixo, aqui eu faço outro ponto baixo, aqui eu faço outro ponto baixo, e aqui, ó, entre as duas correntinhas, eu introduzo a agulha, faço mais um ponto baixo. Correntinha, viro, pulo o primeiro, faço no segundo, ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo. Seguimos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até a gente chegar na medida que desejamos, tá bom? Neste caso, essa alça eu vou fazer ela com 80 centímetros.
Como eu estou fazendo com os ganchos, eu vou fazer essa alça com 73 centímetros de comprimento na parte do crochê. Por que essa diferença de tamanho? Por que tem esses 7 centímetros de diferença? Vou mostrar para vocês. Essa pecinha aqui, o gancho, ele mede 4 centímetros. Só que como nós fazemos o nosso ponto baixo aqui já, então ele acaba ficando com 3,5. 3,5 mais 3,5 dá 7 centímetros. Ou seja, se eu quero uma alça que o comprimento dela seja 80 centímetros, eu preciso fazer 80 menos 7. Com isso, eu tenho 73 centímetros. Para que no final, quando eu terminar, ela fique com 80 centímetros. Para não dar diferença do tamanho da alça e do comprimento total da bolsa, tá bom? Então, é por isso que eu vou fazer apenas 73 centímetros de bolsa. Aqui, ou de alça. Aqui, ó, eu tenho 5 centímetros, tá? Eu nem vou contar com essa partezinha aqui, nesse caso, neste momento, tá? Eu vou contar depois. Aqui eu tenho 5 centímetros de alça. Eu vou seguir fazendo e vou voltar com vocês quando eu chegar aqui nos meus 73 centímetros de alça para mostrar para vocês como nós vamos fazer a conexão com o outro gancho e os acabamentos da alça, tá bom? Vamos lá? É só seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, 5 pontos baixos, por carreirinha, ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Então, bora lá. Voltei com os meus 73 centímetros, tá bom? Tá aqui. Meus 73 centímetros de alça e agora eu vou mostrar pra vocês como nós fazemos a conexão. Ela vai ser feita direta na peça com a gente crochetando. A única questão aqui, gente, é vocês verificarem que a peça, ela está toda em uma direção, tá bom? Ó, aqui, ó, eu já arrumei ela para que ela fique toda em uma única direção. Por que isso é importante? Para ela não ficar girando depois, ela não ficar torta, porque a gente vai fazer direto aqui na peça, tá bom? Então, vamos fazer como? Então, agora nós vamos fazer a conexão do nosso gancho. É um pouquinho chatinho de fazer, mas com calma e paciência nós conseguimos fazer. Aqui, nós vamos encaixar o gancho dentro da agulha. Sim, a agulha tem que passar pelo meio do gancho. Esse primeiro pontinho aqui, sim, ele vai ter que ser feito dessa forma, tá bom? Então, nós vamos... E ele vai ter que ficar aqui, retinho, tá bom, gente? Vamos deixar ele já retinho. E então, eu vou fazer uma correntinha aqui. Feita esta uma correntinha, eu vou tirar a agulha, tá bom? Pra não torcer. E vou virar o trabalho, porque a gente cresce ele pra cá, não é mesmo? Então, aqui, ó, eu vou encaixar novamente para não ficar retorcida aqui a linha. E vou segurar novamente, porque ele solta. E nós vamos seguir fazendo ponto baixo com ele aqui. Então, eu vou introduzir a agulha aqui embaixo, vou puxar, vou subir e ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? O gancho, ele tem que ficar aqui. A base do gancho, na verdade. Então, eu vou laçar aqui e puxar e fazer o meu ponto baixo.
De novo, vamos fazer nosso terceiro ponto baixo. Vamos puxar, como se estivéssemos fazendo um ponto baixo normal. Então, agora, a gente vai passar pelo meio do gancho, da base do gancho, vamos puxar e vamos fechar nosso ponto baixo. De novo, agora eu vou ajustar aqui, tá? Então, de novo, nós vamos fazer assim. Puxar, agora passar pelo meio do gancho e puxar de novo para fechar. Outra vez, agora a gente vai ter que passar aqui entre esses dois fios, que são os fios da correntinha que a gente fez para fazer do primeiro ponto baixo da carreira anterior. Vamos passar aqui nesse cantinho, é um pouquinho chatinho fazer isso. E então, pronto. E fechei. E aqui está a conexão do nosso gancho com a nossa alça, tá bom? Aqui agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o meu acabamento. Eu vou passar, fazer uma correntinha aqui dentro, só que não vou continuar ela, eu vou puxar o fio até o final. Então, feito o fio até o final, eu vou ajustar aqui dentro o ganchinho e vou virar o trabalho para poder puxar ele aqui para trás, tá bom? Então, nós vamos fazer agora o acabamento da peça. Aqui eu vou puxar por este fio de baixo, tá vendo, ó? Que ele já fica bem grudadinho. E vou passar aqui, ó, por detrás desse fio aqui também. E vou puxar para poder fazer o nosso arremate. Agora eu vou fazer como eu fiz das outras vezes. Eu vou abrir, separar os cabinhos e vou passar por um outro fio, esse daqui no caso. Então, agora eu vou dar os meus nós, 2 nós. Fiz um e fiz 2. Com esse pronto, eu vou passar aqui a agulha por debaixo de um deles. E então, novamente, eu vou passar a agulha por debaixo de um dos fios. Pode ser qualquer fio, gente. Desde que não saia na frente, tá tudo certo. E agora, eu vou... Aqui, ó, vocês podem ver, praticamente não dá pra ver o nosso arremate. Então, eu vou fazer o mesmo com o outro lado, tá bom? O outro lado, como é a correntinha inicial, então eu vou fazer da mesma forma, tá? Temos aqui a nossa alça finalizada. Bom. Então, finalizamos essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Que eu vou adorar estar ajudando vocês em qualquer dúvida que vocês tenham. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de curtir. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal. Vou estar trazendo bastante coisas legais para vocês, bastante tutoriais e bastante dicas para vocês, tá bom? Ah, e também me sigam no Instagram, tá aqui na descrição, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, abraços e até mais. Tchau, tchau.